Graça e paz, povo de Deus, estamos de volta para darmos continuidade ao curso de capelania social. Agora iremos para a aula 2, a disciplina capelania social. Na aula anterior, nós havíamos iniciado a responsabilidade social da igreja. E agora iremos dar continuidade com os tópicos. O trato desse assunto tem levado os crentes e se divide em 3 grupos. Isso aí foi o abordado na aula anterior. Primeiro, os grupos que pregam um evangelho espiritual sem se preocupar nem se envolver com questões sociais, acreditando que o ato simplista de aceitar Jesus resolverá todos os problemas do indivíduo. 2. Os que pregam o evangelho social, que se preocupa com os problemas materiais e omite a necessidade de uma conversão verdadeira que transforme a natureza do homem. 3. Os que entendem que o Evangelho modifica o homem em sua natureza através da verdadeira conversão, para que este possa influenciar positivamente o seu mundo. É precisamente neste terceiro grupo que queremos nos posicionar. Desejamos ser igreja que fala a alma sem se esquecer do corpo e que cuide dos problemas sociais que afligem o homem sem perder de vista a grave realidade espiritual que os escraviza. Então, vamos definir agora os tópicos, né? Definindo os termos. A preocupação social é uma atitude, é a percepção por parte do cristão de que a salvação é dirigida ao homem inteiro. Trata-se do reconhecimento da aplicação do Evangelho aos ferimentos e fomes do homem, assim como a sua culpa. O serviço social. Então, o serviço social, ele refere-se a todos os serviços que as igrejas ou os cristãos prestam a fim de assistir as vítimas de problemas sociais. A ação social é mais ampla. Seu alvo é corrigir as estruturas e processos sociais e políticos de uma sociedade que provocam os problemas. Então, aí está mais do que claro, do que nítido o papel da assistência social. Fatores, vamos falar agora dos fatores que impedem a responsabilidade social da igreja. Muitos são os fatores que impedem um maior envolvimento da igreja com as questões sociais. E vão desde a falta de compromisso dos crentes até a falta de conversão verdadeira. Porém, dois fatores merecem destaque: o fanatismo religioso e a religião secularizada. Vamos falar sobre o fanatismo religioso. O homem religioso é aquele que aprendeu a valorizar os significados espirituais que possui dentro de si
Porém, dois, porém, quando esses significados passam a tomar sentido tão elevado, ao ponto de fazê-lo esquecer ou ignorar as outras áreas de sua vida, surge então o fanatismo. Então, amados e amadas do Senhor, vamos ver. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos falando da responsabilidade da igreja. Então, estamos aqui falando de dois fatores que impedem o que a responsabilidade da igreja seja feita nesse sentido de assistencialismo social. O primeiro é o fanatismo religioso e a religião secularizada. Então, o que é isso? O fanatismo religioso. O homem religioso é aquele que aprendeu a valorizar os significados espirituais que possui dentro de si. Porém, quando esses significados passam a tomar sentido muito elevado, tão elevado, demasiadamente, ao ponto de fazê-lo se esquecer e ignorar as outras fases, áreas da sua vida, surge então o fanatismo. A isso também chamamos de alienação social. Tá? Então, ou seja, ele está falando aqui do ser humano, do homem, né? E ele se preocupa muito com a religiosidade, ir para a igreja todo santo dia, ir para a vigília, ir para o ciclo de oração, ir para os cultos de doutrina, ir para os cultos de adoração, ir para o coral, ir para todas as atividades, enfim, da igreja. Tá? Mas não se preocupar com o assistencialismo. Preocupa-se única e tão somente com a parte espiritual. Eu estou dizendo aqui que a parte espiritual ela não é importante. Ela é importantíssima. Sem alimentarmos a parte espiritual, a gente não chega ao céu. Mas como cristão, como verdadeiros ministros de Cristo, do Evangelho de Cristo, nós temos que termos a fé e praticarmos a boa obra, o ide de Cristo. Temos que proteger os órfãos e as viúvas. Então, o serviço capelânico, serviço de capelania, tem que ser feito por completo. Tem que unir o útil ao agradável, unir o alimento espiritual e unir o alimento material. Então, ambos faz parte da vida cristã. Então, quando se preocupamos demais só com o lado espiritual e esquecermos da caridade, do amor fraternal, do amor de Cristo, então
algo está acontecendo de errado. Não estamos colocando a prática do amor de Cristo. Por isso que nós temos que irmos em busca de colocar a mão no arado, colocar nossa mão no arado. Não deixarmos de fazer sem, para com isso, praticarmos o fanatismo. Então, o que é que acontece? O homem, ele não pode se tornar religioso. Religiosidade demasiada, ela causa o fanatismo. Isso também podemos chamar brandamente de alienação social. Então, vamos ver aqui o caminho que a mente religiosa percorre até ficar alienada. Primeiro, a ocupação demasiada com atividades que não possuem relação com a vida humana. Quando a igreja perde seu tempo, investe esforços em ativismo vazio e improdutivo. Vou repetir de novo. Quais são os caminhos que a nossa mente percorre até atingirmos o ponto de nos tornarmos alienados? Primeiro ponto, a ocupação, a gente se ocupar, né? A ocupação demasiada com atividades que não possuem relação com a vida humana. Quando a igreja perde seu tempo e investe esforços em ativismo vazio e improdutivo. Está bastante claro. Que nós não devemos se preocupar demasiadamente com atividades que não possuem relação com a vida humana. Nós temos que nos preocuparmos com a vida humana também. Então não é só eu vou para o céu, como é que eu vou para o céu se eu não vou praticar a caridade com o próximo? Como é? Então tem que ser dividido tudo certinho. Nós temos que praticarmos a benevolência, amar ao próximo como a si mesmo, como a nós mesmos. 2. O uso da religião como instrumento mágico de proteção contra problemas da vida comum. Se você for um cristão comprometido e assíduo, nenhum mal vai lhe atingir. Outro pensamento errôneo. Se nós estivermos indo para a igreja, pensar que lá a gente resolveu todos os nossos problemas, estamos pensando errado. E no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, Jesus falou, sempre teremos aflições. Então, mais uma vez, temos que fazer o ID de Cristo. 3. A hipervalorização das experiências religiosas acima dos demais valores da vida humana. Os pais que obrigam os filhos a frequentar a igreja, mas nunca
dialogam com eles. E aí? É uma reflexão. Supervalorizar subir aqui a apostila para vocês acompanharem. A hipervalorização das experiências religiosas acima dos demais valores da vida humana. Exemplo, os pais que obrigam os filhos a frequentar a igreja, mas nunca dialogam com eles. Será que nós estamos dialogando com os nossos filhos, principalmente os adolescentes? Será que nós estamos sendo os verdadeiros amigos, abre aspas, os conselheiros? Sabemos ouvir os nossos filhos, saber quais são os problemas que eles estão enfrentando, agora na adolescência ou na fase adulta? O exemplo maior começa na nossa própria casa, na nossa família. É uma reflexão para nós. Será que nós estamos preparados para sermos capelães na área de assistência social? A religiosidade secularizada. Chamamos de secularização o processo pelo qual a religião tem perdido a sua influência em determinados setores da sociedade e da cultura. É a religião em declínio por não exercer influência na vida comum. Então, que seria a religião secularizada? Está bem explicado. Tá? É aquela religião que ela não está provocando influência nenhuma, ela está em decadência, está declinando, por não influenciar sobremaneira em nenhum momento a vida comum da pessoa. Então, vamos dar um exemplo. Uma pregação fiel da palavra de Deus, sem experiencialismos subjetivos. 2. Uma ênfase maior na vida piedosa responsável. 3. A redescoberta e o exercício fiel dos dons espirituais. 4. A busca por uma vida controlada pelo Espírito Santo em todas as áreas. 5. A maior abertura para a discussão das questões sociais que afligem a dimensão social de toda a sociedade. Então, a religiosidade secularizada é nada mais do que uma religião que perdeu a essência, a influência
né, sobre a sociedade e a cultura. É a religião em declínio, por não exercer influência na vida comum. Uma pregação fiel da palavra de Deus, sem experiencialismos subjetivos. Ela prega a palavra de Deus, mas não tem experiência de viver a comunidade. Uma ênfase maior na vida piedosa e responsável. Ou seja, eles dão a ênfase maior na vida piedosa. Eu vou para a igreja todo dia, eu vou para a igreja todo dia. Então, é uma religiosidade secular. Outro exemplo, a redescoberta e o exercício fiel dos dons espirituais. Como é que a pessoa se redescobre? Tem que ser redescoberta e o exercício fiel dos dons espirituais. Está claro. A busca por uma vida controlada pelo Espírito Santo em todas as áreas. Uma maior abertura para a discussão das questões sociais que afligem a sociedade. Então, esses tópicos que estamos falando, são exemplos da religiosidade secularizada. Falamos na letra A, o item A, foi o fanatismo religioso. E estamos agora falando a letra B sobre a religiosidade secularizada. E o que é isso? É um processo pelo qual a religião ela começa a decair. Começa a decair porque os fatores que começam a decair. Eles, na religião secularizada, se prega uma pregação fiel da palavra de Deus, sem experiência com Deus. Uma pregação fiel da palavra de Deus, sem experiencialismos subjetivos. 2. Uma ênfase maior na vida piedosa responsável. Dá mais ênfase àquilo que falamos, só a espiritualidade. E não adentram para a assistência social. Uma coisa completa a outra. Não queremos aqui, mais uma vez, para que não entendam, não fique com dúvida essa matéria, aqui nós estamos contextualizando a assistência social dentro da palavra de Deus. Então, não adianta só a gente levarmos o ID de Cristo, levarmos assistencialismo social, material, sem levar o espiritual. Não adianta também só levar o espiritual sem o material. Porque, exemplo bem prático, nós vamos numa comunidade onde todo mundo está passando fome, e você chega lá com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Você chega lá, todo arrumadinho, tal, aí vai levar a palavra de Deus. Abre a Bíblia e vai falar para aquele irmão que está morrendo de fome lá, com dor, com frio. Ele não vai querer ouvir a palavra de Deus nem aqui e nem em qualquer lugar do mundo, porque eles estão com fome, está com frio, está com sede, está doente. Então, essa aula de assistencialismo social, é isso que nós estamos falando aqui.
Nós estamos sabendo aqui discernir o espiritual do material, mas que os dois se completam. É preciso, é necessário na área social existir a ajuda material. Sabemos que o importante é trabalharmos os dois, porque com a barriga alimentada, a mente resiste a que você passou, pelo menos naquele momento, porque o assistencialismo que é feito através da igreja, de nós cristãos, ele não vai solucionar o problema. A igreja, templo, a denominação, ela não vai solucionar o problema do amado irmã e irmão que está na mendicância. Porque isso é um problema social. É o dever do Estado, é o dever do governo em cuidar dos seus munícipes. É o dever, a obrigação do governo, uma obrigação constitucional. Mas, porém, contudo, todavia, nós como igreja, nós como cristãos, como membros do corpo de Cristo, devemos fazer a nossa parte. Ok, amados? Então, continuando. Vou frisar novamente aqui e refrisar que nós estamos falando aqui dos fatores que impedem a responsabilidade social da igreja. Primeiro, letra A, o fanatismo religioso. Segundo, letra B, a religiosidade secularizada. Aí explicamos a definição de fanatismo religioso é quando o ser humano, o homem religioso, que aprendeu a valorizar somente os significados espirituais que ele traz consigo. E quando esses significados passam a ser mais importantes, ao ponto dele se esquecer da benevolência para com o próximo, então nós sabemos que aí começou a se propagar o fanatismo, ou, em outro nome, alienação social. Aí aqui estamos mostrando, né, nesse curso, quais são os caminhos que a mente humana, ou seja, a mente religiosa, ela percorre até se tornar alienada. Então, é a ocupação dentro do fanatismo religioso. É a ocupação demasiada com atividades que não possuem relação com a vida humana, quando a igreja perde o seu tempo e investe em esforços em ativismo vazio e improdutivo. A segunda, um exemplo, é quando o uso da religião como instrumento mágico de proteção contra os problemas da vida comum. Se você for um cristão comprometido e assíduo, nenhum mal vai lhe atingir. Outro exemplo, a hipervalorização, ou seja, valorizar demais das experiências religiosas acima dos demais valores da vida humana. Exemplo clássico, os pais que obrigam os filhos a frequentar a igreja, mas nunca dialogam com ele. Isso é um serviço de assistência social. Não, você vai ter que ir para a igreja, vai ter que ir para a igreja. Pega um versículo da Bíblia, ensina a criança a andar
no caminho do Senhor. Opa, não. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ao envelhecer, ele não se desviará. O Evangelho fala a todo momento. Mas será que nós estamos praticando o fanatismo religioso? E letra B, falamos do fanatismo e agora estamos falando da religiosidade secularizada. O que é que vem ser? Chamamos de secularização o processo pelo qual a religião tem perdido a sua influência em determinados setores da sociedade e da cultura. É a religião em declínio por não exercer influência na vida comum. Uma pregação fiel da palavra de Deus sem experiencialismos subjetivos. Segundo exemplo, uma ênfase maior na vida piedosa responsável. 3. A redescoberta e o exercício fiel dos dons espirituais. 4. A busca por uma vida controlada pelo Espírito Santo em todas as áreas. Em todas as áreas. Uma maior abertura para a discussão das questões sociais que afligem a sociedade. Ou seja, os caminhos, nós estamos aqui lendo, estudando, os caminhos, os fatores que impedem a responsabilidade da igreja. Então, falamos sobre o fanatismo religioso e sobre a religiosidade. Então, quando a gente vai chegar a atingir o ponto de alienação, é quando a gente para de perceber que a vida do ser humano, materialmente, ela tem que ser abordada, ela tem que ser observada. Outro ponto, a dimensão social do reino de Deus. Aqui já é o outro tópico. Entenderam, amados irmãos? Antes de eu passar por outro tópico, né? A alienação é a mesma coisa que fanatismo religioso. Então, pessoa com fanatismo religioso, ele não vai estar dando um exemplo de cristianismo. Ele está se confundindo, ele está confuso. Tá? E a religiosidade secularizada, né, é quando a pessoa perde a essência da influência em determinados setores da sociedade e da cultura. É a religião em declínio por não exercer influência na vida da sociedade. Tá? Então, é o fanatismo religioso e a secularidade religiosa. Tá? Então, para que se evite isso, né, temos que fazer uma pregação fiel da palavra de Deus, sem experiencialismos subjetivos. Muito subjetivo. Tem objetivo, tem subjetivo. Tem que ser objetivo naquilo que nós estamos praticando. A fé sem obras ela é morta. Tá? Então temos que ter fé, mas temos que praticar duas obras. Uma complementa a outra. A redescoberta e o exercício fiel dos dons espirituais. 4. A busca por uma vida controlada pelo Espírito Santo em todas as áreas. E uma maior abertura para a discussão das questões sociais que afligem a sociedade. São os caminhos que devemos percorrer, tá? Para não sermos alienados. Agora sim, vamos passar para o outro tópico.
né? A dimensão social do reino de Deus. Deus abomina a injustiça. Provérbios 22, 16. Provérbios 22, 16 e Provérbios 22, 23. Mensagem dos profetas. A igreja foi colocada na terra como sal e luz. A igreja tem uma responsabilidade social. 4 são as tendências na assistência de ação social. A assistência, dá exemplo, um prato de sopa, né, nas creches, nas ruas, nas comunidades, nas marquises, na mendicância, o pessoal que está lá. Então, isso aí é uma parte de assistência material, é um sopão, mas a gente leva a dualidade, a dupla, a casadinha, a alimentação e a palavra. A alimentação mais a palavra não é um culto, um diálogo com o irmão que está ali sofrendo, né, à margem da dignidade humana. Né? Então, a segunda tendência é ensinar através de ensinos e princípios, né, de Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo. Participação, envolvimento da pessoa assistida. Ou seja, nós vamos nos envolver com aquele pessoal que está ali, necessitado de uma palavra amiga, de um conforto material, de um conforto espiritual. E a quarta tendência, né, que é o objetivo, quando o ambiente, a comunidade, o estilo de vida mudam, né? A transformação. Quando é que vai mudar? Aquele ambiente, a comunidade, o estilo de vida, eles vão mudar através dos nossos atos para com ele, que estamos mostrando que eles são merecedores de sair daquela vida, de poder se auto-refletir, fazer uma autorreflexão a partir da nossa ajuda com o aparato do Espírito Santo, que poder nenhum está sobre nós. Nós, eu digo, seres humanos falhos, nós, como ministros de Deus, do Evangelho de Cristo, nós temos a autoridade de, em nome de Jesus, fazermos os milagres assim, se Deus nos permitir. E qual é o milagre? É o milagre da transformação. Quando o ambiente e a comunidade e o estilo de vida daquela pessoa muda. Mas muda como? Através do novo nascimento. E ele teve um novo nascimento porque ele escutou a palavra. Se ele escutou a palavra, Deus, Jesus tocou no coração dele e ele, assim, foi resgatado. Não por nós. Nós somos meramente um vaso utilizado por Deus, porque nós voluntariamente nos doamos de amor, de corpo e alma, voluntariamente, em espírito e verdade, adorando a Deus, fazendo o ídolo de Cristo. Então, nós temos esses 4 tópicos, que é a tendência, o que é o objetivo, né? A tendência, o que é que se faz na assistência social, as tendências na
assistência social? É o quê? A assistência, o ensino, participação e a transformação. A assistência, prato de sopa, creche, distribuição de roupa, de alimento, tá? De material didático, enfim, é dar uma assistência aos menos desavisados. É ensinar, né? Através de ensino e de princípios. E como é que a gente faz ensino e princípios, além disso? Com a participação, diretamente lá, ó, ensinar, nos doar. E a participação com eles, nós nos envolvermos com eles. Envolvimento da pessoa assistida. E a transformação. Através de nós irmos levar a palavra, ele pode querer sair daquele ambiente, daquele deserto. A capelania de assistência em ação social é dirigida ao indivíduo e ao grupo. Os desfavorecidos, financeiramente falando, carregam um peso acentuado, pois enfrentam muitas dificuldades, como todos os demais, e ainda são muito pobres. A capelania de assistência social é dirigida ao indivíduo e ao grupo. Descer aqui. Dimensão. Dimensão do reino de Deus. Vou subir aqui. O indivíduo e o grupo. A capelania de assistência em ação social é dirigida ao indivíduo e ao grupo. Os desfavorecidos, financeiramente falando, carregam um peso acentuado, pois enfrentam muitas dificuldades e com todos os demais e ainda são muito pobres. Ou seja, o que ele está falando é que o assistencialismo social, tá, da capelania, ele dá assistência a todos. É dirigida ao indivíduo, a uma pessoa só, e a um grupo de pessoas. Né? Quer que seja nas ruas, quer que seja nas creches, quer que seja nas comunidades. Né? Então, iremos em busca dos menos favorecidos. A questão da pobreza, a questão da marginalidade. Ou seja, está à margem da linha da pobreza, está abaixo da pobreza. O evangelho é para os pobres. Lucas 4:18. Deus escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé. Tiago 2:5. Sempre teremos pobres conosco. Mateus 26:11. Vamos subir aqui para os amados irmãos acompanharem. Alguém ouve o clamor. Iniciou-se uma capelania de ação social. Neemias ouve o clamor e as palavras dos seus irmãos. Isso aí consta lá em Neemias, no capítulo 5,
do verso 1 ao 19. Capelania de assistência em ação social não é modismo, é uma ação movida pelo amor. 1 João 3, 16 e 17. Em face de uma necessidade, ação esta com propósitos bem definidos de ensinar a guardar os princípios bíblicos e a transmiti-los a outros através de um estilo de vida transformado. Quando falamos de capelania e assistência de ação social, falamos de educação cristã, ou seja, discipulado. A capelania de assistência em ação social. Passos para a ação social. Quais são os passos para nós darmos o início à ação social? Primeiro, antes de construir um sonho, devemos renunciar a tudo quanto temos, ou seja, já havia falado anteriormente, é a doação, nos doarmos corpo e alma. Né? Lucas 14, 28 ao 33. 2. Ter convicção quanto à importância do poder do Evangelho na transformação de vidas e da sociedade. Somente cremos numa transformação quando existir um novo nascimento. Então, os passos para a ação social é esse que eu estou lendo aqui, para cada nós termos essa visão. Terceiro passo, que não é o terceiro passo. Daqui botei não foi por ordem, né? É os passos que devemos fazer. Orar, orar, orar. Que eu botei aqui na apostila, estamos elencando os passos e a gente, antes de construir um sonho, a gente devemos anunciar tudo quanto temos. Lucas 14, 28 ao 33. Número 2. Ter convicção quanto à importância do poder do Evangelho na transformação de vidas e da sociedade. Somente cremos numa transformação quando realmente existir um novo nascimento. Terceiro ponto, orar, orar e orar. Orar e vigiar incessantemente. 4. Engajar no trabalho capelânico. 5. Observar. Conhecer a necessidade para não tratarmos apenas dos efeitos. Precisamos atacar as causas. Neemias foi direto à raiz do problema. Então, devemos seguir, ter tato para saber como é que vamos chegar na dissolução do problema social que enfrenta aquela comunidade, a exemplo de Neemias, ele foi direto à raiz do problema social do seu país. A usura, os magistrados e os nobres, a qualquer custo, queriam enriquecer. Qualquer semelhança é mera coincidência. Será que hoje, se existe isso que aconteceu na época de Neemias, essa referência está lá na Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 5, verso 1 ao 19. 6. Identificar-se, encarar o problema. Jesus se identificou
o homem e daí veio a nossa redenção. Não se faz ação social pela TV, nem tampouco nas mesas redondas. É preciso subir aos morros, entrar nos becos e onde o indivíduo está, nas praias, nas cidades, nas igrejas, nos banquetes. Jesus passava pelas searas e sempre encontrava alguém que precisava dele. Quando nós, igreja, estivermos, quando nós, igrejas, e tivermos essa consciência, estamos dando o primeiro passo. Nós temos que nos identificar com isso, igualmente Jesus fez. Tá? O indivíduo, ele está onde? Nas praias, nas cidades, nas igrejas, nos banquetes. Jesus passava pelas searas e sempre encontrava alguém que precisava dele. Quando nós, a igreja, decidimos ouvir o clamor do necessitado de uma maneira efetiva e não de forma esporádica, devemos responder: o que fazer? Por que fazer? Como fazer? Quando fazer? Com quem fazer? Onde fazer? Com que recursos? Eu repeti as perguntas. 8 perguntas que tem que ser feita. Quando nós decidimos ouvir o clamor do necessitado de uma maneira efetiva e não de forma esporádica, devemos responder: como fazer? O que fazer? Por que fazer? Quando fazer? Com quem fazer? Onde fazer? Com que recursos? Isso é a capelania social. É um serviço essencial para com os nossos irmãos. A necessidade de se promover projetos de inclusão social, especialmente em países de terceiro mundo como o nosso Brasil, é notória, ou seja, a gente percebe, e carece de quaisquer justificativas mais elaboradas. Apesar de ter todos os programas de ação social, não basta. A população, ela cresce a cada segundo. A cada segundo nasce pessoas no nosso país. Então, a população está exposta, porque nós vimos aí que tem muitas carências que a sociedade está exposta. Boa parte da população permite refletir seriamente por qual dos problemas começar. São tantos problemas que a própria população fica dizendo: meu Deus, por onde é que a gente vai começar? Ou ainda, em qual lado da exclusão estão as facetas mais ou menos cruéis? É tanto problema que nós temos no nosso país, países emergentes, né, que estão ainda em desenvolvimento, porque para a gente começar a ver por onde é que vai começar, é tanto problema que a gente fica titubeando. Tá? Mas temos que fazermos a nossa parte. Temos que
fazer com que o ID de Cristo ele seja cumprido. Por quê? Quer você, igreja, denominação, você, igreja, você no seu interior, intimamente, como cristão, como pessoa humana, deve fazer sua parte. Nós devemos fazer a nossa parte, porque se a igreja não fizer, se você não fizer, a palavra de Deus vai ser cumprida. A obra de Deus, ela não para se você parar. Nós somos meros vasos colaboradores. Isso até Deus nos permitir, que estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira morada é no céu. Reflita nisso. Um olhar na inclusão social, um olhar na inclusão social. Os vários projetos de inclusão social parecem possuir a estigma da crítica. Muitas vezes demoram anos em discussões intermináveis e outras vezes, após implantados, recebem as mais variadas críticas quanto à eficiência ou eficácia dos mesmos. Vou repetir a frase, esse parágrafo. Um olhar na inclusão social. Os vários projetos de inclusão social parecem possuir a estigma da crítica. Muitas vezes demoram anos em discussões intermináveis e outras vezes, após implantadas, recebem as mais variadas críticas quanto à eficácia ou eficiência dos mesmos. Amados, a conclusão é que os projetos de inclusão social no Brasil parecem estar vinculados a alguns fatores importantes que fazem a diferença na hora de avaliar se são eficientes e eficazes. Num país cheio de carências, é importante projetar bem os aspectos da inclusão social, operacionalizá-los adequadamente e estabelecer controles contínuos para não serem contaminados com a corrupção. O envolvimento da sociedade civil também é um fator importante, por que não dizer importantíssimo, pois, além de dar maior legitimidade ao projeto, permite que a própria sociedade examine mais de perto suas mazelas e encontre mais rapidamente o remédio para seus males. Amados irmãos, acabamos de ver nesse pequeno curso de capelania social, que fala sobre o assistencialismo social, uma
breve explanação do que se deve ser feito materialmente e espiritualmente. E vimos também, aprendemos aqui, os fatores que impedem uma maior eficácia na construção do assistencialismo social, da eficácia e da eficiência. Se resolvem isso aí ao pé da letra. Não se extingue aqui. Não se extingue o papel da capelania, ele é um papel conjunto. Ele foi criado para suprir as necessidades do como um todo em geral. Nós somos um colaborador para tentar dirimir os problemas que é a obrigação do Estado, do governo, para com os seus munícipes. O ser humano precisa de viver com dignidade. É o poder constitucional que nos é garantido isso. Será que está sendo eficaz? Será que está sendo eficiente? Uma reflexão para nós cristãos, nós eclésia, nós igreja, com denominação ou sem denominação, nós cristãos, filhos de Deus, renovados, nascidos de novo, será que nós estamos fazendo a nossa parte em relação ao mandamento de Deus, amar ao próximo como a si mesmo, na parte de assistência social? Fica a reflexão. Amados, que Deus continue nos abençoando e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Deus vos abençoe e que a igreja diga amém. Glória a Deus.